Bem-vindo a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga, especializada em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maíla Cabral, mãe atípica, ter uma mãe em busca de autonomia e desenvolvimento para o filho. E hoje nós vamos continuar falando sobre o TOD. No episódio anterior, nós contextualizamos o TOD, explicamos o que é, né, principalmente a diferença entre TOD e rigidez cognitiva. E hoje a Marcele vai trazer para a gente estratégias de manejo, né? Então, vamos supor que temos uma criança que já estourou, ela já entrou em crise. O que fazer? Como se comportar? Como se comunicar com essa criança? Pois é tão importante, né, que a gente fale sobre isso, porque nós falamos no vídeo anterior sobre coisas que eu posso fazer em casa para não deixar essa crise, né, acontecer, né, para antecipar ali algumas situações para que essa crise não aconteça. Mas diante de um episódio, né, diante de uma frustração, diante de uma desorganização emocional, então o que a família pode fazer, né, o que você pode fazer? Então hoje nós vamos pensar em 10 passos, né, que são manejos que a gente pode utilizar nessas situações mais complexas, né? A primeira coisa, eu sempre falo, Maíla, nos atendimentos que o adulto ele é responsável por gerir a situação. Então, se eu não estiver bem regulado, se o meu emocional não estiver dando conta, eu não consigo gerir bem a situação. E em alguns momentos a gente é pego de surpresa por essas crises, né? Porque às vezes a reação da criança ou do adolescente, ela não foi esperada ali, porque a gente não conseguiu entender ainda o que poderia deflagrar aquela crise, e a gente é pego de surpresa. Eu já fui pego de surpresa algumas vezes, até por essa situação de algumas crises não acontecerem exatamente num contexto controlado. Sim, né? Na rua. Às vezes acontece na recepção, né, da clínica, às vezes na sua casa acontece na hora que a visita está em casa, ou na rua, quando você está fazendo alguma coisa na rua. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que nós deveríamos trabalhar hoje aqui e falar é de diminuir, então, a sua frequência. Né? Aquela criança, quando entra em crise, ela já está numa frequência, numa alteração, escalonando ali o nível de raiva, de frustração. Então, se você for na mesma frequência, você só piora a situação. Você se desespera, né? Porque, de repente, é uma coisa num contexto ali até de risco, que é normal a gente, como ser humano, se desesperar. Às vezes na rua, dentro de um supermercado, por exemplo, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Exatamente. Então é importante você se regular, você falar, não, peraí, vamos, respira e pensa. Aí, lógico que nesse momento, né, tudo tem que ser muito rápido. Então, é importante que você, pensando no nosso episódio passado, antecipe, por exemplo, vou sair, eu preciso antecipar algumas coisas, mas se mesmo antecipando, tomando todos aqueles cuidados, a crise, aconteceu uma crise diante de uma frustração, porque queria comprar alguma coisa e não comprou, ou porque trocou o caminho, porque são desregulações que podem acontecer na rua, a primeira coisa que você precisa é, se aquela criança escalonou, né, o nível de agressividade, de raiva, é você garantir que ela está segura, mas primeiramente se regular e entender que você precisa baixar o tom de voz, que você precisa ser diretivo na sua fala, que você precisa falar menos, porque ele não vai escutar você ficar falando muitas coisas na hora daquela explosão. Então, falas objetivas, bem direcionadas para o que está acontecendo, postura calma, evitar, né, ficar se movimentando, mas primeiramente baixar o tom de voz, porque se você grita, você escalona a resposta da criança, né, e ela vai gritar ainda mais, ou ela vai querer ganhar a situação no grito, porque ela está descontrolada emocionalmente. Então, mostrar o nosso autocontrole é o primeiro passo para a gente, de repente, dominar ali aquele cenário da crise. Até porque se ele percebe que você está desregulado, isso pode potencializar a crise, porque se você é uma pessoa de referência ali, de repente se ele percebe que você está desregulado, que você se desconcertou ali, isso pode piorar a crise. Exatamente. E aí nós vamos para o segundo passo, né, que é exatamente o complemento do primeiro, que é eu desacelerar o meu corpo, porque se eu tenho uma criança que está ali agitada, descompensando, e eu começo a me movimentar muito naquela situação, ela vai ler muito mais o meu comportamento do que o que ela está escutando do que eu estou falando. Então ela vai ficar mais agitada se ela me ver agitada no contexto, ou andando de um lado para o outro, ou tentando segurar, né, ou tentando conter, ou perceber em mim essa questão do apavoramento, né, que às vezes as famílias ficam mesmo, né, a gente entende que eu já fiquei, mas a gente precisa ter esse domínio da nossa própria emoção para a gente conseguir gerenciar a situação. Então, o segundo passo é
evite se movimentar demais, evite conter bruscamente, porque isso só escalona a crise. Então, a gente ter uma movimentação, né? Se apoiar, ficar em pé sobre 2 apoios, ter uma postura firme, não ir para cima da criança, né? Não prender ela em algum lugar, não encostar ela na parede, segurar, porque isso só escalona. Né? Quanto menos eu me movimentar e me colocar ali à disposição para acolher aquela crise, mais fácil essa criança vai entender pelo sinal do meu corpo que ela está segura naquele ambiente e que eu posso dar para ela segurança e eu não sou uma ameaça. Entende? Sim. E tem também a questão de, por exemplo, isso quando pode acontecer em locais públicos, como que a gente lida com as pessoas? Porque tem pessoas que às vezes veem essa crise, veem a criança e logo vem para tentar segurar, né? Assim, né? Como lidar com isso? Eu já passei por uma situação dessa, inclusive, em recepção de consultório, de que uma criança se desregulou e veio para cima de mim, como eu já tenho manejo. Na hora, né, uma pessoa estava entrando na recepção e aí quis ajudar, quis conter a criança, e eu pedi para que ela parasse e tal, porque é isso, né? A gente precisa garantir, primeiro, que aquele ambiente que a criança está não vai causar nenhum dano para ela. Então, se eu estou na rua, por exemplo, né, eu preciso, de alguma forma, segurar aquela criança, seja na mão, né, porque ela pode sair correndo. Né? Se eu estou numa recepção, se eu estou num ambiente, na casa de uma pessoa, eu preciso garantir que ela não vai se machucar, né, e eu preciso solicitar para a pessoa para que não segure, porque geralmente é o impulso do outro, né, que está vendo a situação, é querer ajudar, é querer dar sermão na criança, é querer segurar, né, ou até julgar, porque muitas das vezes as mães se sentem assim, né, me julgaram porque eu não dou limite. A gente sabe que isso acontece. E a gente precisa, assim, nesse momento, se você é a pessoa de suporte da sua criança, evitar com que as pessoas cheguem para poder segurar, para poder conter, porque isso pode escalonar essa crise ainda mais. Ele pode dar outros suportes, segurar a bolsa, né, para você poder conversar ou tentar ajustar a situação ali. Às vezes, no direcionamento para um lugar mais conter, seguro. Tipo, no sentido, exatamente, fazer rua, barreira para não correr, mas assim, conter a criança ou querer dar sermão na criança, isso só piora a situação. Eu costumo dizer que, né, eu sempre que eu vejo uma criança em crise na rua, porque acontece, sim, eu não me dirijo à criança, eu me dirijo ao responsável, eu falo, como eu posso te ajudar? Porque às vezes é segurar uma bolsa, abrir a porta do carro, ajudar nessa questão de, olha, me ajuda só a proteger para não ir para a rua e ser atropelado. Então, o adulto que lida com essa criança, na maioria dos casos, ele sabe o que fazer. Ele sabe como manejar com o filho dele. Mesmo que intuitivamente, né? Então, e aí nesse quesito nós temos o terceiro passo, que é justamente proteger essa criança, esse adolescente, esse adulto que está desregulado, para que ele não se machuque ou que não machuque outras pessoas. E essa proteção, ela vem, né, dessas barreiras, não da contenção. Lógico que se eu tenho uma criança que está mordendo a mão, eu tenho que desviar de alguma forma, né, tirar a mão dela para ela não morder, fazer de alguma forma alguma barreira, mas eu não posso pressionar, segurar, porque eu posso causar ainda mais estrago nesse comportamento. E também proteger essa criança de não ir contra uma outra pessoa, né? Então, garantir ali a segurança do ambiente é importante. Eu falo muito para as famílias famílias que têm crianças que têm muita impulsividade precisam tomar cuidado com alguns objetos dentro de casa, né? Para não correr risco de se machucar, porque na hora da explosão pode pegar, sim, um objeto cortante e ir para cima. Eu já tive situações, né, de consultório de paciente pegar tesoura, né? Então, assim, a gente tudo muito rápido. Uhum. Então, você tem que estar muito atento ao comportamento do indivíduo. Em algumas situações você consegue, em outras situações não. Então, garantir essa segurança é o nosso terceiro passo aí das nossas condutas comportamentais. Junto com essa situação, né, garantir com que essa criança não vire o foco ali, né, o centro. Então, a gente precisa retirar essa criança do ambiente, citar um ambiente, por exemplo, que tem muitas pessoas. Por isso que os professores, muitas das vezes, retiram a criança de sala de aula, né, para que ela não fique exposta, né, negativamente junto aos colegas, e para que também os colegas sejam protegidos de alguma situação, né, de rompante de agressividade, que a gente sabe que não é uma situação intencional, mas que às vezes acontece, de atirar carteira em sala de aula, ou de partir para cima de um colega. Então, garantir que essa criança não fique exposta de forma negativa, muitas vezes retirar ele do ambiente até ele se acalmar,
é muito importante. Em casa, o que a gente pode fazer, e é bem... Hoje em dia, esses dias eu fui num consultório de uma médica que tinha lá um cantinho, né? Que é um cantinho de regulação. Então, embaixo da maca tinha um cantinho que a criança, se estivesse muito alterada, poderia se esconder lá como se fosse uma toquinha acolchoada. Uma cabaninha, né? para que ela se regulasse, porque algumas crianças conseguem fazer essa regulação. Então, por exemplo, em casa, se você tem lá um cantinho que a sua criança gosta muito de brincar, né, em vez de você usar o que a gente usava antigamente do cantinho do castigo, a gente usa o cantinho da calma. Né, um lugar que aquela criança tem objetos que ela goste, que ela tenha lá o ursinho preferido dela. Se você saiu, né, foi para um ambiente, uma festa, de repente por uma situação de estímulos demais, aquela criança se desregulou, tudo bem retirar aquela criança do ambiente, né, até ela se acalmar, levar alguma coisa de apego dela para ela conseguir se regular. Na hora que estiver tudo bem, se estiver confortável, volta, mas, né, e fica mais um pouco. Adolescentes, eu já conversei com alguns adolescentes aqui que eles têm uma estratégia de ir para o banheiro, por exemplo. Quando vão numa festa, né, e tá com muitos estímulos, eles ficam sobrecarregados, eles já têm essa estratégia de ir para o banheiro, lavar o rosto, esperar um pouco, ficar calmo, sair do ambiente, respirar, e aí na hora que tá ok, volta. Né? Lógico que isso tudo requer treinamento e orientação. Então, né, é importante que a família seja orientada quanto a esse espaço, e é por isso até que a gente, né, trouxe esse tema para cá, porque é tão importante que as famílias saibam o que fazer nessas situações, né? E eu acho que outro ponto é essa questão do pós-crise, né? Porque depois que a crise passa, principalmente quando a gente fala de pré-adolescente, de adolescente, pode vir uma sensação ali depois de culpa. Total. Uma frustração por não ter conseguido se controlar. E a gente sabe como que é, né, o meio dos adolescentes, pré-adolescentes, e deve ficar esse medo, né, de virar ali, olha lá, ó, todo mundo tá me olhando porque sabe que eu fiz alguma coisa que não é muito legal, e acabar sendo excluído, se sentir excluído, isso também pode acontecer. Por isso que é tão importante a gente ensinar a regulação, a gente pensar no manejo correto, para proteger essa criança, esse adolescente da melhor maneira possível, né? Exatamente. Principalmente quando nós temos, por exemplo, pessoas de nível 1 de suporte, no caso do autismo, que têm uma consciência grande, né, do comportamento, do social ali. Então, ele sente vergonha depois, né? E, então, é tão importante que a gente ensine para a pessoa se autorregular, para a família, estratégias, e que a gente também desconstrua essa crença de que não pode se desregular, porque é inevitável se desregular diante de uma sobrecarga, por exemplo, de estímulo, se eu tenho uma sensibilidade sensorial. Né? Em algum momento isso vai acontecer, e se eu consigo ter estratégias para lidar com isso, eu vou sair disso muito melhor, né, do que se eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Então, muito importante que a família busque orientação, né, e que a gente trate assim, especificamente desses assuntos, porque são assuntos que podem melhorar muito a qualidade de vida dos indivíduos. Né? Pensando num adolescente na escola, pensando num estudante na faculdade, por exemplo. Uma queixa que esses dias eu tive, Maíla, foi do microfone da universidade nas palestras. Que é uma coisa que, assim, normalmente a gente não pensa nisso. Numa apresentação, num simpósio, numa atividade extracurricular, você não pensa que pode ter uma pessoa ali que tem uma sensibilidade sensorial, né? Lógico que tem algumas universidades que pensam, mas a grande maioria a gente nunca... É difícil você escutar isso, né? E uma pessoa relatou isso, né? Falou, poxa, eu me incomodo muito, às vezes, com o movimento das cadeiras no chão, porque aquela pessoa tem uma sensibilidade. E no contexto de universidade, isso é pouquíssimo falado. Né? Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. Quinto passo, validar as emoções. Isso é uma coisa muito difícil, né? Inclusive para as crianças neurotípicas. A gente tem um pouco o hábito de validar o que o outro está sentindo. Né? Olha, eu entendo que você está triste, eu entendo que você está cansado, eu entendo que você está nervoso, que você ficou frustrado. Não é... Hoje em dia, com a internet, lógico, isso melhorou muito, mas quando eu comecei, por exemplo, a dar aula, sei lá, mais de 20 anos atrás, a gente não tinha esse hábito, né? De validar a emoção da criança. De ensinar também, né? Olha, isso que você está sentindo é isso. Exatamente, né? Eu estava conversando, dando uma orientação para uma escola essa semana, semana passada, na verdade, falando sobre isso. Não é só eu cobrar da criança que ela precisa se comportar, eu preciso entender se aquela criança está entendendo algumas coisas. Porque, por exemplo, dentro do espectro, as crianças elas têm um entendimento mais literal. Então, ela pode se desregular por uma questão que uma outra criança neurotípica não se regularia.
Vou dar um exemplo, brincadeira, apelido, são coisas que às vezes desregulam uma criança e outras crianças não é apelido, e não é apelido no sentido pejorativo, não, é apelido de nome. Então, a gente precisa entender que é um entendimento diferente que aquela criança tem e eu preciso, então, validar aquilo. Né? Não é achar que tudo é falta de limite, tudo é falta de orientação, porque a gente também precisa entender como que aquela criança compreende o mundo, para a gente conseguir conduzir. E aí, nisso, a gente valida, né, a existência daquela pessoa, a emoção que ela sente, o como ela está se sentindo frustrada. Às vezes, uma coisa que gera frustração para mim não gera para você, e tá tudo bem, nós somos pessoas diferentes, né? Sexto passo. Então, esse é o quinto passo. Sexto passo. O que normalmente, Maíla, nós fazemos quando uma criança começa a chorar? Não precisa chorar. Fica calmo. Exatamente. Então, vamos lá. Sexto passo. Nós precisamos diminuir as exigências verbais que nós fazemos às nossas crianças. Fica calmo, para de chorar. Né? Tem umas frases horrorosas, tipo, homem não chora. Tá chorando à toa. Vou te fazer... E tem umas ameaças também. Vou te fazer chorar de verdade. Né? Então, quantas vezes a gente já escutou isso quando era criança, inclusive na nossa geração, né? Que foi uma geração com uma educação muito tradicional e com algumas questões autoritárias também. Você tá falando isso, eu tô lembrando de quando eu era criança, eu tinha trauma de dentista. E a minha mãe conscientemente falava pra mim assim, olha, se você não chorar, eu vou te dar tal coisa. Só que pra mim, só de entrar no consultório já me causava pânico. Então assim, como não chorar? Como não chorar? Pois é, e aí diminuir essas exigências verbais é importante, evitar a comparação, né? Evitar essa correção de forma mais pejorativa. Isso também faz parte de toda essa postura de acolhimento da situação. Né? E o que normalmente numa situação de enfrentamento de crise a gente observa que as pessoas fazem? Justo o contrário. Primeira coisa é julgar, falar, olha lá, ó, é falta de limite, é falta disso, é falta daquilo. A própria situação, assim, a criança está chorando, andando de um lado para o outro. Aí o adulto fica assim, olha para mim, para de chorar. Né? Isso não vai resolver, até porque se eu diminuo a minha demanda, a minha abordagem verbal e tenho uma postura mais calma, a probabilidade dessa criança parar de se movimentar e copiar o meu comportamento é muito maior. Sim. Porque nós somos seres da relação. Então, mesmo que eu tenha alguma dificuldade, a minha tendência é copiar o comportamento do outro. Então, se eu diminuo a minha frequência, naturalmente a criança vai diminuindo a frequência dela. E aí eu me coloco ali como um ponto de apoio, não como um ponto de ameaça. Com isso, né, vamos para o sétimo passo. Eu posso oferecer escolhas para essa criança fazer, mas eu não posso oferecer uma escolha que ela dite o que ela quer, porque senão eu volto de novo, né, volto naquela situação do lidar com a frustração e do querer fazer do jeito, com a questão da rigidez. Então, eu posso dar escolhas fechadas. Por exemplo, você quer agora lavar o seu rosto, você quer uma água? Até pensando na sobrecarga também, né? Porque exatamente. Tem essa dificuldade de entendimento na hora da sobrecarga também. Exatamente. Então, a escolha direcionada funciona bem melhor por isso também. Exatamente. Né? Você quer o seu ursinho? Vamos ali tomar uma água? Você quer um abraço? Né? Então, se eu direciono, se eu de repente coloco duas opções para ela escolher, duas opções que eu entendo que são direcionadas para diminuir a frequência da crise, eu tenho uma chance muito maior dela responder a isso e escolher uma das duas coisas, então caminhar para essa calma. Oitavo passo. O que eu falei lá no início, quando nós começamos? O que é importante na nossa estrutura quando uma crise se instaura? Se regular. Se regular. Então, nós vamos falar de corregulação e não de confronto. Então, quando eu tenho toda essa postura dos 7 passos anteriores, eu faço com que essa criança se corregule. Ela vai se espelhar em mim para se regular. E aí eu diminuo a postura de enfrentamento. Porque eu não tenho uma postura autoritária de que eu mando, você obedece, vai ficar quieto que eu estou mandando. Né? Eu tenho uma postura de acolhimento e de modelo de comportamento. Então, se eu me mantenho calma, essa criança vai se comportar conforme o meu modelo. E é legal salientar que isso não é perder a autoridade, gente. De jeito nenhum. Isso é controle da situação.
né? Controle de não agressivo da situação, Sim. validando o comportamento da criança, a emoção da criança, dando segurança e suporte, se mostrando calmo e nessa postura de acolhimento. A chance desse indivíduo se regular é muito maior do que se eu agir com o ambiente, aumento meus comportamentos, porque o que acontece é que ele só escalona, né, a crise. E aí nós vamos para o 9º passo. O 9º passo é não entrar em debate. A gente, às vezes, não precisa ter razão o tempo todo, não precisa ser a palavra final, não precisa estar sempre certo. Então, se a criança tem uma opinião, deixa ela expressar a opinião dela. Se a criança está dizendo que quer alguma coisa, você não vai dar, mas você deixa ela falar. Não, você não precisa ficar debatendo com ela, né, até, enfim, piorar novamente a crise, para mostrar a sua autoridade. Né? A autoridade ela tem que estar vinculada à admiração, a respeito, não a medo. E isso pode ser direcionado para uma conversa fora da crise. Exatamente, porque na hora da crise, na hora que a criança está desregulada, não adianta você falar de consequência de comportamento, de justiça e injustiça, do como você está se sentindo, porque não vai resolver o problema. Não vai processar isso. Né? O que resolve é ela sentir em você um ponto de apoio e segurança. Com isso, vamos para o 10º ponto. Como é que eu encerro uma crise? Você pode estar pensando assim, Marcele, mas é muito difícil tudo, né? Tem que seguir esse passo a passo, lógico que não tem receita de bolo. Cada situação é uma situação, cada criança é uma criança, cada família é uma família. Por isso, a importância de você buscar ajuda profissional, de você buscar uma rede de apoio. Se você não tem como buscar uma rede de apoio profissional, busque grupos que vão te ajudar aí na troca de informação, mas não se sinta sozinho, porque você não está sozinho. Nós também estamos aqui sempre que você precisar. Mas como é que eu encerro, então? Encerrou a crise. Você viu que essa criança ela já se acalmou. Né? Então, vamos lá para o 10º passo. Ela já está se acalmando. Eu vou continuar falando sobre o assunto? O que você acha, Maíla? Olha, eu acho que não, porque primeiro você espera tudo se acalmar, deixa a criança se regular, isso tudo passar para depois, num outro momento, você abordar o que for necessário. Exatamente. Na hora, né, mesmo na finalização, quando eu estiver fechando a crise, não vale a pena você sentar com a criança para rever erros, para falar de consequências, para falar de reparação de erro, quando tudo estiver calmo. Até porque pode vir uma sobrecarga física também para ambos. Exatamente. Quando tudo estiver calmo, num outro momento, você vai chamar essa criança e vai pontuar para ela sobre reparação de dano, né, pedir desculpas, não fazer novamente, né, falar sobre o acontecido, de repente fazer o passo a passo aí do que aconteceu e entender qual foi o momento da desregulação, como lidar com isso de uma próxima vez, né, para isso não acontecer novamente. Mas na hora da crise isso não pode ser feito, porque isso não vai ser resolutivo. Né? Isso nós fazemos depois, no pós-crise, quando a criança já está regulada. Também não é o momento, esse momento do pós-crise, de você pontuar o erro da criança, assim, de forma autoritária, né? Você pode falar do que aconteceu, de qual foi o comportamento dela, falar da reparação do dano, mas de uma forma buscando que ela entenda que da próxima vez ela tem condição de fazer melhor, e não uma postura de julgamento. Sim. Então, nós encerramos os nossos 10 pontos, né, que eu acredito que são pequenos aí, passos, né, para que você consiga, das próximas vezes, gerenciar melhor essas situações de crise. Nós sabemos que não é fácil, nós já vivemos isso, né, em papéis diferentes, não é fácil mesmo, e quanto mais você treina isso em você também, mais fácil fica lidar com essas situações, menos inseguro você fica. E as crianças também vão entendendo que você, ou os adolescentes, entendendo que você é o ponto de apoio. Sim, e é muito importante dizer que, como eu comecei a mencionar aqui, após uma crise é muito normal que nós nos sintamos assim, extremamente exaustas. Sim, total. É um cansaço, bate assim um inconformismo às vezes, de tipo assim, poxa, eu podia ter evitado, a gente se culpa, mesmo sabendo que a gente não tem culpa na maioria das vezes, né? A crise, ela acontece ali e a gente tem que aprender a lidar com aquilo. E não é de um dia para o outro que você aprende. Por isso que é tão importante você ter essa troca com o terapeuta, para você entender sua criança, você entender como o seu filho funciona. Né? Quando a gente sabe com o que a gente está lidando, é muito mais fácil para a gente se preparar também. Sim. Porque quando a crise chega, acho que no começo, assim, é apavorante para quem está ali, tem que lidar com aquela situação. Então, isso que a Marcele trouxe é trivial. Você precisa
estudar mais sobre o seu filho, entender um pouco mais sobre cada uma dessas etapas, porque isso muda o jogo a seu favor. Exatamente. E não tem, assim, são orientações, são passos que não estão elencados a uma idade específica. Então, você pode usar essas estratégias, né, na medida adequar a sua rotina, independente da idade. Sim. Né? Isso valendo para os pequenininhos até para os mais velhos, isso vale, é funcional. Então é importante que você coloque suas dúvidas nos comentários, né? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se quiser mais alguma informação, para que a gente consiga te ajudar, né, de uma forma direcionada, mais leve e que faça sentido para sua vida. Exatamente, você não tem que aguentar isso sozinha também. Nós estamos aqui dispostas para trazer conhecimento e para ter troca com vocês também. Então, qualquer comentário vai ser muito bem-vindo e a gente vai ter muito prazer em poder ajudar. Então, fique conosco no nosso próximo episódio, que vai ser sobre TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que não é só uma falta de atenção. Pois é. Tchau. Tchau, tchau.